Olá, então vamos hoje para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Um dos tópicos que a gente tem dentro desse capítulo é o tópico da porta estreita. Então eu vou fazer a leitura aqui dessa pequena passagem, onde se fala sobre a porta estreita e depois a gente vai fazer uma pequena reflexão. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho a que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Então, gente, aqui nesse capítulo, em que ele fala sobre a porta estreita, a gente precisa refletir sobre o real significado, dessa passagem. O que seria essa porta? E se a gente imaginar a vida hoje como ela é, principalmente nos dias atuais, que as facilidades elas são bem maiores do que eram há tantos anos atrás, até mesmo naquela época de Jesus. Hoje, assim, a vida ela se tornou muito mais fácil com as criações do próprio homem, Então, a gente tem muitas formas de fugir da realidade, muitas formas de esquecer os problemas, de não olhar para o próximo, de focar só na nossa individualidade, na nossa vida, de não viver o momento presente, de não estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque hoje a gente tem a tecnologia que, se por um lado ela é excelente, ótima e permite várias coisas positivas, por outro, sendo feito mau uso dela, a gente tem aí essas situações de que as pessoas elas ficam totalmente viciadas, às vezes totalmente afixadas ali num conteúdo de internet e não observam o que está acontecendo ao seu redor. Costumo dizer que uma das principais coisas que a gente precisa fazer na nossa vida é conseguir manter o nosso estado de presença. Então, assim, a gente conseguir estar presente em tudo que a gente faz, Porque quando a gente está presente naquilo que a gente faz, a gente está observando o outro à nossa volta, A gente está podendo ajudar as outras pessoas, a gente está podendo ouvir a outra pessoa, A gente está podendo tirar, os nossos olhos, os nossos pensamentos daquele turbilhão de coisas que nos inundam dia a dia, que a gente fica só vivendo naquele estado mental e não consegue olhar e viver, olhar a vida acontecendo ali no momento presente. Então, esse exercício de você estar presente, observar o que você está fazendo com total atenção, fazer as coisas com atenção, colocar ali uma intenção de fazer o seu melhor em cada coisa que fizer, em tudo que for fazer, faça o seu melhor. Eu ainda não consigo fazer do jeito que eu gostaria, eu faço o meu melhor. Aí daqui a pouco eu vou conseguir melhorar um pouco mais, cada dia um pouco mais. Então isso é muito importante, a gente viver esse momento presente, estar presente, porque assim a gente consegue sair, toda essa bagunça mental em que a gente vive
E essa questão da porta estreita e da porta larga, a porta larga é facilidades, né? São as coisas que é fácil fazer, né? É fácil eu não ajudar as pessoas, né? Eu não olhar para os interesses dos outros, só olhar para os meus interesses, eu viver de uma maneira egoísta. É fácil eu ser uma pessoa relaxada, desorganizada. É fácil eu ser uma pessoa que só se preocupa comigo mesma, egoísta. Então, assim, tudo isso é fácil, né? São formas fáceis, né? É fácil eu beber, eu usar uma droga porque eu quero fugir dos meus problemas. É fácil, isso é fácil de fazer. O que é difícil é a gente enfrentar a realidade com toda a dificuldade que ela tem, que ela nos apresenta. Isso é difícil. E hoje a gente tem muito isso, as pessoas querendo fugir dos problemas, né? Fugir da realidade. E tem essas várias formas de fuga. Né? Então, assim, tudo bem você de repente ter os seus momentos de lazer, de distração, ok. Agora, existem pessoas que vivem constantemente num estado de fuga da realidade e que não param para fazer uma análise própria, né, do que elas estão fazendo das suas vidas, né? Então, essa questão que eu falei, né, dos vícios, né, da caso das bebidas, das drogas, do vício em internet, em vídeo, você fica vendo um vídeo atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e aquilo ali te consumindo, aquela muita informação, e você não para pensar, não para se analisar, não para observar os seus comportamentos, as suas atitudes, o que você precisa melhorar, não para observar o ambiente ao seu redor, né? Como eu falei, é mais fácil você ser desorganizado, porque aí você larga tudo em qualquer lugar. Então, assim, você precisa fazer um esforço na direção do que é o correto, né? Um esforço na direção do que é a ordem, do que é o bem, do que é a justiça. Porque isso demanda trabalho, você precisa trabalhar, você precisa ajudar, né? E para tudo isso também você precisa estudar, você precisa compreender melhor as coisas. Então, sair desse estado de inércia, porque isso é uma inércia, né? Então, essa porta larga é como se fosse uma inércia. Você tá ali só vivendo a vida, deixa a vida me levar, né? E a porta estreita, ela demanda trabalho. É por isso que poucas pessoas entram. Ele fala, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, porque todo mundo ouve a mensagem, né? Todo mundo sabe, todo mundo, a gente tem conhecimento, Jesus veio 2000 anos atrás, a gente sabe da palavra, mas e o que a gente pratica de verdade? Porque quando a gente ouve, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, dentro dessa lei está contido tudo que a gente precisa. E aí a gente precisa parar um pouco e refletir, né, sobre o que é esse amor, né, a Deus, ao próximo, a mim mesmo. O que é esse amor? Então, esse ato de você estar presente, de você fazer o seu melhor, de você melhorar a cada dia, isso é você se amar, você se cuidar, você não se deixar levar pelos vícios, porque você sabe que todos esses vícios, eles são questões que são passageiras aqui, oriundas de um mundo material que um dia vai passar. Então, o que você está construindo em torno daquilo que é eterno, ou seja, daquilo que é do espírito, da consciência, do amor. Então, aquilo que você vai levar. Desencarnei, o que eu levo? Vício você não vai levar. E aí a gente tem até um sério problema, né? Porque desencarnou com vícios, vai ficar preso aqui, né? Na matéria, seu espírito vagando aqui, buscando, procurando oportunidades de sugar aquele vício de alguém. Então, assim, a gente precisa parar para analisar, né, as situações, o que a gente está fazendo da nossa vida, né? O que a gente está fazendo a cada dia. Então, a cada dia, fazer o seu melhor. A porta é estreita, é difícil, a gente precisa colocar esforço, trabalho, vontade, mas como se diz, aonde há uma vontade, há um caminho. Então, se tem a vontade, tem caminho. Não interessa o sofrimento que seja, não interessa a dificuldade que seja, existe sempre um caminho. Então, tudo é uma questão da gente parar, fazer essa autoanálise, solicitar ajuda do plano espiritual, ajuda de Deus, porque a ajuda sempre vem. Como se diz em outra passagem, pedi e obtereis, bate que a porta abre. Então, a ajuda vem. A gente precisa simplesmente nos colocar em ação, agir, fazer o bem, fazer o melhor. Cada dia, fazer o que a gente pode fazer com toda a nossa força, né? E com todo o nosso amor. Esse é o caminho da porta estreita. Eu espero que vocês tenham
gostado da reflexão de hoje, né? E a gente volta em breve com outra reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço.